Toda comunidade desenvolvida tem uma imprensa forte, atuante e questionadora. Este papel o Silvio Bruni desenvolve com habilidade ímpar junto ao Grupo Popular de Comunicação. O projeto Estamos Juntos, Nossa Gente 40 anos de Teutônia, traz a história de um homem que sonhava em ser locutor desde os 11 anos. Passou pela engenharia civil com importantes obras, concorreu a prefeito da cidade e também atuou no cooperativismo. O desejo de ser radialista tornou-se realidade em 1989, quando surgiu o Grupo Popular. E nesta caminhada viu a cidade prosperar. Ele responde sobre o jeito polêmico e questionador, porque a verdade tem uma força incrível. O que talvez mais chama a atenção é o crescimento populacional. E no momento que cresce uma população de um município, mostra que ele tem potencial para desenvolvimento. A atração de população de outras regiões e a própria população, os descendentes vindo a apostar na sua cidade. E outros profissionais de diversas áreas, profissionais de nível superior chegando, também filhos da própria cidade, filhos do próprio município, buscando conhecimentos e vindo reinvestir e exercer suas atividades profissionais dentro do município. Mostra que tinha potencial e tem potencial. Isso é um dos parâmetros. Outro parâmetro, a parte de urbanização. O município se urbanizou muito. Teutônia se urbanizou muito. Vejamos a parte de pavimentação asfáltica. Praticamente todo o interior, com algumas raras exceções e cujos projetos tendem a ser concluídos em breve, praticamente todo o nosso interior do município tem pavimentação asfáltica. No momento que veio a pavimentação asfáltica, veio aquele desejo de disputa de cada qual querer fazer o maior capricho diante da sua propriedade. Teve realmente uma evolução, uma qualidade muito grande do nosso interior, ao ponto de Teutônia já ter filho, já ter Westfália como filho, decorrência do desenvolvimento, decorrência da urbanização e do planejamento. São duas as percepções. A percepção também é da diversificação das oportunidades de trabalho, muita diversificação. Num primeiro momento, um boom, uma explosão na área da mão de obra na fábrica de calçados, na indústria calçadista, e depois uma redução na mão de obra da fábrica de calçados, da indústria de calçados, e abrindo o leque para outras atividades. Indústria moveleira, metal mecânico, laticínios reabrindo. Vejamos o caso Languiru. Realmente a Languiru é talvez a inspiradora na emancipação de Teutônia. Então eu vejo assim o sucesso desses 40 anos, daria para medir logo. Já até 1988 deu para medir isso nitidamente, como um exemplo no Rio Grande do Sul e talvez o exemplo no Brasil. Por quê? Porque em 1981 houve um processo de emancipação de 12 cidades, de 12 comunidades no Rio Grande do Sul. Em 1981, 12 tinham condições e a lei era extremamente severa. Ou realmente a cidade, a região tinha condições muito especiais para se emancipar,
ou não passava no projeto, não era aceito o processo de emancipação. Teutônia fez um esforço muito grande e eu participei disso. Participei modestamente porque na época esse projeto ele foi praticamente incubado dentro da cooperativa Languiru e a minha participação, talvez a mais direta, foi na elaboração do mapa do município de Teutônia. O mapa do município de Teutônia, que figura no processo de emancipação de Teutônia, tem a minha elaboração e a minha assinatura. Os demais 11 municípios emancipados em 81 conseguiram a sua lei de criação na Assembleia Legislativa tão somente em 1982. Teutônia foi o mais rápido na sua instalação, na sua criação e na sua instalação, na sua preparação para funcionar como município. Em 1981, rápido para 82, início de 83, começar a sua instalação, porque a eleição ocorreu em 1982. Que Teutônia não demorou muito, passou à condição de terceira, quarta economia do Vale do Taquari, disputando palmo a palmo com cidades centenárias como a cidade Mãe Estrela, Arroio do Meio, Encantado, as primeiras posições no ranking econômico, de pujança econômica no Vale do Taquari. De 88 até aqui, nós crescemos de 244, nós crescemos para 497 municípios. O dobro de 244 é 488. Nós mais que duplicamos o número de municípios no Rio Grande do Sul a partir do exemplo de sucesso de Teutônia e de outros mais. Mas Teutônia tentou emancipar mais cedo, antes desse 81. Eu sei que foi um momento turbulento na época. O que te lembra daquela primeira tentativa? Lucas, essa pergunta, isso me arrepia. Mas eu, em 1965, era estudante do Colégio Teutônia e havia um movimento de emancipação para Teutônia, também com o nome Teutônia, também incorporando Languiru e Canabar, os 3 distritos, e a sede, a definição de sede, porque naquele momento o bairro Teutônia tinha o maior colégio eleitoral. Bairro Teutônia tinha o maior colégio eleitoral. Bairro Languiru tinha um colégio eleitoral bem menor e bairro Canabar também um colégio eleitoral bem menor. Ou seja, sede no bairro Teutônia, e bairro Teutônia tinha políticos tanto com assento na Câmara de Vereadores de Estrela, mas rotineiramente, via de regra, em eleições municipais, Teutônia emprestava um dos seus líderes para ser candidato a vice-prefeito de Estrela. Eu não vou citar nomes, mas são diversos, me lembro de diversos deles. Hoje já não estão mais conosco. E aí havia uma liderança muito forte no bairro Teutônia, na condição de vice-prefeitos e candidatos a vice-prefeitos derrotados, vereadores, e Teutônia então postulava a questão da emancipação. Eu me recordo que a Semana da Emancipação, todos nós estávamos mobilizados e tal, já praticamente considerando a emancipação. A gente já olhava para as ruas, como é que vão ser as ruas do bairro Teutônia, onde vem a prefeitura. E a gente sabia que ocorriam reuniões de noite dos líderes de emancipação. E faltando 3 dias, e esse é o fato mais marcante, faltando 3 dias para o plebiscito, eu me lembro que todo meio-dia a gente sintonizava a Rádio Alto Taquari, num rádio que ficava no canto da sala, onde se tinha que segurar com a mão a antena, né,
para que houvesse a captação adequada. E me lembro que todo meio-dia a gente escutava o noticiário da Rádio Alto Taquari. E todo meio-dia entrava no noticiário da Rádio Alto Taquari de Estrela um correspondente em Porto Alegre, trabalhando junto à Assembleia Legislativa, chamado João Carlos Terleira. Me lembro que ele era anunciado e isso me arrepia até hoje. Talvez por isso eu tenha tido essa inspiração para o rádio, para a comunicação. Me lembro que, faltando 3 dias, na quinta-feira, antes do plebiscito, entrou o correspondente João Carlos Terleira na Rádio Alto Taquari, anunciando de que o plebiscito de Teutônia estava suspenso, cancelado por decisão judicial. Que houve uma impetração de mandado de segurança pelo prefeito da época de Estrela, Adão Henrique Fett, e em conjunto com uma das lideranças que eu prefiro aqui não citar, né? Os livros que já estão escritos em Teutônia deixam isso praticamente, deixam isso subentendido, mas uma ou duas lideranças de Teutônia, mais especificamente do bairro Languiru, ligada ao cooperativismo, entravou a emancipação por aquela situação de que, poxa, nós não podemos geograficamente abrir mão da sede, que a sede venha ao bairro Teutônia, nós queremos a sede. Havia aquela queda de braço de disputa de sede. E aí havia mais uma intenção, no processo de criação, no projeto de elaboração do que seria Teutônia. Poço das Antas tinha muito interesse em participar na emancipação de Teutônia. E as lideranças se dividiram aqui entre querer ou não querer Poço das Antas. E havia uma ligação entre liderança do bairro Languiru com o Poço das Antas e se aproveitaram dessa divergência, desse desentendimento, desse problema de interesse, de sede e tudo mais. Quem faria parte, não faria parte, acabaram deixando o Poço das Antas fora. Faltaram 3 dias para o plebiscito, houve o embargo do plebiscito e Teutônia teve que chupar no dedo, literalmente chupou no dedo. E eu me lembro que naquele momento de 1965 se emancipou, Salvador do Sul se emancipou de Montenegro. E eu me lembro do domingo de noite, na época o céu era limpo, não havia muita poluição no ar, não havia chaminé de indústria. Eu me lembro que na noite do domingo, em 1965, se escutava o foguetório de Poço das Antas, em Poço das Antas, ecoando, chegando ao bairro Teutônia, onde era a minha residência, ecoando no bairro Teutônia, porque Poço das Antas comemorava de que estava junto com Salvador, porque Poço das Antas passaria a condição de distrito de Salvador do Sul, e Poço das Antas comemorando a emancipação de Salvador do Sul, naquela noite, onde Teutônia teve que assistir, escutar de longe a emancipação de Salvador do Sul, e aqui frustrado, derrubada a emancipação. As mesmas lideranças que derrubaram a emancipação de 1965, depois começaram a esboçar a emancipação de 1981, o plebiscito, e já a partir de 1976, quando eu vim aqui para Teutônia, me instalei em Teutônia, acreditei realmente no crescimento de Teutônia,
Me formei na engenharia em Santa Maria em 1975. De pronto me instalei como primeiro engenheiro de Teutônia, ainda distrito de Estrela. Me instalei aqui como primeiro engenheiro, então já apostando num desenvolvimento equiparado a um desenvolvimento de município. Havia um mercado de construção civil bem emergente, forte já em Teutônia, e eu apostei na minha formação como primeiro engenheiro do então distrito de Languiru, distritos Languiru, Teutônia e Canabaro, que viriam a ser depois município. E senti, vivi de perto toda essa mobilização depois da eleição municipal de 1976, onde aqui um dos candidatos, o candidato Elton Klepker, candidato a vice-prefeito, foi derrotado como candidato a vice-prefeito em sua chapa contra o prefeito de Estrela, Gabriel Malman. E aí aquilo não foi assimilado, essa derrota não foi assimilada pelos distritos de Teutônia, Languiru e Canabaro, principalmente pelos distritos de Languiru e do bairro Teutônia, não foi assimilada e começou a trabalhar em emancipação. Eu sei que o foco é justificar o sucesso dos 40 anos. O sucesso dos 40 anos. Vamos pegar mais um exemplo. Aqui onde está a sede do Grupo Popular de Comunicação, daqui onde está a sede, para a região oeste, passando Via Láctea, indo na direção da divisa com Estrela, linha Ving, toda essa região aqui, o que é hoje Rua Major Bandeira, Alles Gut, daria para contar nos dedos. Eu não sei se chegaria a 30 residências, talvez 40, 50. Veja o que propiciou, o que protagonizou a emancipação, de tal modo que é justamente essa região que caminha na direção oeste do sol poente tem hoje uma população maior do que o próprio centro de Languiru, centro do bairro Languiru, se transformou num bairro. Também me lembro que em 1981, logo depois da emancipação, início de 1982, começou a mobilização para a execução da Via Láctea. Me lembro de uma reunião lá no Grêmio Recreativo Canabarense, onde as lideranças estavam, junto com engenheiros do Dyer, à época, definindo, alinhando o traçado da Via Láctea. Do traçado hoje concretizado. E eu me lembro, como engenheiro, tendo cursado a cadeira de urbanismo e de planejamento urbano, me lembro que, não tendo sido convidado, praticamente tendo sido alijado da reunião, me lembro que eu invadi a reunião. Com os meus 31 anos, eu invadi a reunião como conhecedor, como convicção técnica na época, e argumentando com os engenheiros do Dyer e com as nossas lideranças de que o traçado da Via Láctea estava equivocado. Que o traçado da Via Láctea deveria fazer inserção com a Rota do Sol ali naquela região próxima à Baiana, onde se encontra uma espécie de divisor de águas, ou seja, as águas que caem naquela região da Esquadrias Baiana, elas se decidem entre correr para a esquerda ou para a direita, para leste ou para oeste, fazendo por ali. E o recomendado tecnicamente na engenharia é fazer traçado de rodovia pelo divisor de águas, começando a fazer inserção por ali, indo por trás da indústria LG, por trás do cemitério, e fazendo todo esse caminho
mais distante do centro do bairro Languiru. Me lembro disso tudo e hoje se vê que teria sido talvez o traçado mais ideal, porque a Via Láctea se transformou numa... Mas nós não podemos falar de problemas. Que bom que houve pelo menos uma definição entre decidir mal ou não tão bem e não decidir, é melhor decidir. E foi decidido, o desenvolvimento aconteceu, graças à Via Láctea nós tivemos esse desenvolvimento, graças à Rota do Sol nós tivemos esse desenvolvimento, graças às cooperativas nós tivemos esse desenvolvimento, graças à indústria calçadista nós tivemos o desenvolvimento, graças às lideranças todas, a questão da energia elétrica, que o cooperativismo muito forte, a energia elétrica, a vontade de ser líder na região, a nossa cultura teutônia diferenciada, atraindo e inspirando, mobilizando nossas comunidades, esse sentimento, essa autoestima que se construiu dentro de Teutônia passou a ser muito forte no esporte regional, a liderança no esporte regional. Teutônia começou a ser líder na região e referência para muitas coisas e continua e é líder para muitas coisas da nossa região e inclusive exemplo para a capital do Vale, que é Lajeado, para muitas coisas. Mas eu fui candidato com meus 31 anos de idade, eu fui candidato a prefeito na primeira eleição e claro que ainda a gente se pergunta depois de 40 anos por que se perdeu, pergunta permanentemente, constantemente, muitas madrugadas, mas também em muitos momentos a gente aprende e chega à conclusão, mas Deus quis que fosse assim, o destino quis que fosse assim, e assim como foi está certo, e eu em momento nenhum, mesmo tendo perdido a eleição, em momento nenhum deixei de vestir a camiseta por Teutônia. Eu teria dezenas de exemplos de participações minhas, mesmo tendo perdido essa primeira eleição. Muitas vezes eu me consolo da seguinte maneira, olha só, com 31 anos eu fui disputar o cargo de prefeito com quem era presidente de cooperativa. Veja só, eu consegui fazer uma votação no bairro Teutônia, no bairro Canabaro, de cerca de 65%. Nós conseguimos. Dormi a primeira noite da apuração como prefeito. A apuração começou num dia, à tardinha, a apuração começou, foi indo, começou lá por volta das 17 horas, a apuração caminhou até 21 horas daquele dia, foi interrompida a apuração, e eu fui dormir com 82 votos de vantagem para o meu oponente, que acabou depois sendo o prefeito eleito. Eu me lembro que nós tentamos de todas as maneiras fazer vigilância das urnas naquela madrugada e que isso nos foi negado de todas as maneiras. Nós não conseguimos fazer vigilância das urnas para ver exatamente o que pudesse estar acontecendo durante a madrugada para a continuação da apuração no dia seguinte. Eu não estou dizendo que houve adulteração de resultado, mas fica para sempre essa dúvida: por que não nos deixaram, pelos fiscais, acompanhar e presenciar como estariam protegidas e guarnecidas, guardadas as urnas naquela madrugada? Mas nós aceitamos o resultado democrático porque no dia seguinte, por lei,
as coisas foram assim definidas e nós aceitamos. Mas nós participamos de forma direta na construção. Depois, durante esses 8 anos, um mandato, diga-se de passagem, tem que reconhecer, um mandato bastante conturbado, mas bem do perfil do primeiro prefeito Elton Klepke, uma liderança forte, respeitada. Eu devo reconhecer que aprendi, sendo opositor dele, aprendi muito com ele. Nós éramos primeiros vizinhos. Eu, de vez em quando, eu até passava lá e conversava rapidamente, embora imediatamente surgissem divergências de opinião, mas ele fez um grande trabalho como prefeito. Primeiro, a inspiração para a comunicação. Tu citaste ali. O radialista. Escutando o rádio desde criança, sentado ao lado do pai, né? Escutando rádio, esporte, noticiário. Qual foi o outro ponto? Correspondente do Nova Geração. Fui correspondente do jornal Nova Geração com 15 anos. Ali eu já fui polêmico. Uma das matérias mais polêmicas foi o relato que eu fiz de um episódio no Grêmio Cultural Recreativo Teutoniense, onde houve uma briga que foi caminhou para armas brancas. Chegando nos meus ouvidos, eu com meus 15 anos, eu não tive dúvida de fazer um relato, não assim no detalhe, mas deixando muita coisa subentendida que tinha rolado. Meu pai era integrante da diretoria do Grêmio Cultural Recreativo Teutoniense e eu o correspondente do Nova Geração e aluno do primeiro ano do 2º grau do Colégio Teutônia. Quando aquilo ali eclodiu, ficaram as lideranças do bairro Teutônia, chegaram na direção do Colégio Teutônia e queriam, inclusive, ou minha suspensão ou minha expulsão do Colégio Teutônia, porque tinha feito aquela matéria. Eu me lembro, porque nós tínhamos aula prática, todos os dias, aula de campo. Eu me lembro que ali havia um burburinho, e inclusive havia uma pressão sobre o meu pai em relação àquela matéria. Eu também era presidente de juventude evangélica, à mesma época, no bairro Teutônia. Eu me lembro de um dia de semana, não sei se foi segunda, terça-feira, nós sentados nos bancos, ali onde é o internato feminino do Colégio Teutônia. Era o internato, hoje são escolas, são salas de aula. Uma linha de cinamomos com banco, sombra. E eu me lembro que nós estávamos indo prestes a pegar as nossas ferramentas, pá, enxada e tudo mais, para fazer trabalho de campo. E eu me lembro que na minha volta eu me sentia assim, havia um silêncio, como quem, escuta, tu cometeste um crime, havia um silêncio e alguma coisa me dizia, pô, você pode ser expulso, pode não sei o quê, mas a minha consciência estava tranquila. Eu me lembro que, sentado no banco, me chamou para sentar do seu lado professor Jandir Antoniazzi. Eu me emociono lembrando desse momento. E o professor Jandir Antoniazzi colocou a sua mão sobre o meu ombro. Ele também era dirigente, era membro da diretoria do Grêmio Cultural e era muito amigo do meu pai, de visitar meu pai. E eu me lembro que ele botou a mão no meu ombro e disse, Silvio, fica tranquilo, tu não fizeste nada de errado. Quem tem que temer são os outros.
Quem tem que explicar o que fizeram no clube de noite, a arruaça que fizeram, a bebedeira que fizeram, não é você. É eles que tem que explicar. Fique de consciência tranquila. Não vai te acontecer nada. E eu aprendi com esse episódio de que a verdade tem uma força incrível.